Na internet é possível encontrar vários sites onde é possível baixar os arquivos STL para as impressões 3D. Então basta se pesquisar por modelos STL, impressão 3D, e aí será apresentado vários sites onde é possível fazer o download gratuito de modelos para impressão 3D. Então aqui nós temos 3 exemplos de sites para baixar gratuitamente modelos STL. Thingsverse.com, myminifactory.com e grabcad.com. Esses 3 sites oferecem gratuitamente modelos STL para download. Então vamos pesquisar aqui por robô. Notem que aparecem vários arquivos aqui para download. Então, por exemplo, vamos escolher esse robozinho aqui. É possível clicar em Download All Files e verificar se esse arquivo ele é permitido o download gratuito. Alguns são gratuitos, outros não. Neste caso, ele já foi realizado o download. E aqui está ele, arquivo.stl. Retornando seu Voxelizer ou seu software relacionado à sua impressora 3D, vamos então importar a nossa peça STL. Pronto, notem que o nosso robozinho já foi importado, podendo-se então diminuir e aumentar o tamanho dele de acordo com o seu interesse. Por se tratar de uma peça decorativa, é mais fácil fazer com que essa escala aqui, adaptada, seja feita com sucesso. Notem que essa peça ela não pode ser impressa deitada, ela deve ser impressa na forma como ela veio, o que pode ocasionar a colocação de muito suporte. Então vamos verificar colocando-se essa peça nessa forma para imprimir, o que ocorreria com ela. Então, internamente, nós temos aqui a colmeia sendo colocada de uma forma mais fechada. Vamos espaçar um pouco mais a colmeia interna. E notem que ele tem um Power Raft na base, que nós podemos retirar ou deixá-lo. Como a base é pequena, às vezes é importante deixar esse Power Raft caso a sua impressora permita. Notem que, conforme eu altero as configurações, o tempo estimado de impressão e a quantidade de filamento, a quantidade de camadas também são alteradas. Quanto mais rápido, menor a quantidade de camadas. Quanto maior a qualidade, maior a quantidade de camadas. Notem que por esse modelo ele ser bem quadrado, não há necessidade de ter tantas camadas na nossa impressão. Então ele pode ser um pouco mais rápido a impressão. Caso a sua impressão ela tenha muitas curvas, quanto mais camadas tiver, menos degraus ela terá. Notem, no entanto, que aqui foi escolhido para não ter suporte. Porém, será impossível imprimir essa peça com essas pontes aqui, inclusive esse braço, sem ter nada de suporte, pois não terá sustentação na hora que a impressora chegar nesse ponto, não terá sustentação nenhuma e o filamento irá escorrer aqui para a parte de baixo. Então esses braços aqui possivelmente não seriam impressos. E talvez toda a peça seria danificada, pois esse ponto aqui não teria sustentação para ser impresso. Então vamos colocar um suporte do tipo Light. Clicando-se em Next, ele irá então fazer o fatiamento e aí poderemos ver como será feita a finalização da impressão. Notem quanto suporte foi necessário para imprimir esse robô. Como ele é um suporte tipo Light, notem que como é um suporte tipo Light, ele colocou várias fileiras, porém nem sempre a impressão do suporte é feita dessa forma, depende do modelo de suporte que você escolhe. Vejam que imprimir esse robozinho nessa posição não é uma posição adequada, então nós teremos que retornar mais uma vez e mudar o posicionamento do nosso robô. Então vamos colocá-lo deitado. Será que essa é uma boa opção? Acredito que não.
Vamos tentar novamente. Agora no eixo Y. Será que essa é uma boa opção? Vejam que tem bastante suporte ainda aqui. Talvez essa ainda seja a melhor opção para imprimir esse robô. Porém, notem, nem sempre todas as peças que vocês encontrarão de modelo na internet serão bons modelos para realizar a impressão. Eu não considero que esta peça seja uma peça muito boa para ser realizada a impressão, pois ela tem muitos trechos aqui em que será necessário de suporte. E às vezes um suporte mal colocado ou mal planejado, ele poderá na hora de ser retirado danificar a peça, pois ele não é retirado tão facilmente, ele pode ficar colado na sua peça e danificar um pouco o acabamento que você deseja. Porém, vamos tentar dessa forma. Agora, ele irá imprimir nesse sentido e vejam o suporte onde ele será colocado. Vejam quanto suporte ele precisa colocar em toda a base. Toda essa parte aqui é de suporte que será colocado até atingir o robô, que inicia-se aqui. Ou seja, toda essa parte inferior que está sendo visualizada, translúcida, é de suporte. Ou seja, irá gastar muito suporte para imprimir a parte de baixo do seu robô até chegar nessa parte do meio. Às vezes, se você está projetando alguma coisa, é mais interessante você dividir a sua peça em duas, imprimi-la separadamente e aí posteriormente efetuar a colagem, se assim for possível, ou então o encaixe. Neste caso, então, teríamos 181 camadas, 6 metros de filamento, estimado 1 hora e 34 minutos. Porém, ao avançar aqui, a gente vê que ele faz uma nova estimativa. 3 horas e 20. E aí ele dá aqui o tempo real mesmo, 181 camadas, 9,87 metros e 3 horas e 20 minutos. Isso devido à quantidade de suporte que ele terá que imprimir. E aí basta-se então salvar o arquivo e enviá-lo para o cartão SD para que seja feita a impressão. Vamos então no My Mini Factory, ver alguns modelos de impressão que nós poderemos realizar. Então vamos pegar aqui esses astronautas aqui. Vejam que tem o download aqui permitido. Notem que já foi realizado aqui o download. Então, retornando aqui para o nosso software de configuração da peça que será impressa, podemos importar a nossa peça. Então aqui está o nosso arquivo. Notem que ele é tão grande que ultrapassou o limite. Então nós vamos diminuir um pouco aqui, 0,5, ou seja, ele ficará com 50% do tamanho original da peça. Se a peça, colocando 1 aqui, ela terá 100%, ou seja, o tamanho original dela. 0,5 terá 50%, 0,3 30% e assim por diante. Notem que esse astronauta, ele necessitará de suporte para imprimir em todas as partes, por exemplo, aqui, que não tem a possibilidade de imprimir sem utilização de suporte. Porém, nessa parte aqui da mochila dele, também será necessária de suporte. Em alguns casos, onde a inclinação ela não vem muito na horizontal, ele consegue imprimir as camadas de cima mais externamente, sem a necessidade de um suporte. Porém, em alguns casos, ele irá achar necessário colocar suporte. Ou então você, com alguns testes que você realiza, sabendo das limitações da sua impressora 3D, poderá definir se realmente ele conseguirá imprimir sem suporte esta parte da mochila aqui ou não. Geralmente, é importante você ver quantos graus a sua impressora 3D consegue imprimir
sem suporte. Algumas impressoras aí com 45 graus de inclinação, ela consegue imprimir sem suporte. Com um ângulo aqui que ultrapassa esses 45 graus, ou seja, já não conseguirá imprimir, então será obrigatório ter um suporte para que seja realizada essa impressão dessa parte. Então aqui nós temos o nosso astronauta e já aqui ele colocou onde ele acha que tem que ter suporte. Mas não necessariamente toda essa parte onde tem suporte será obrigatório. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, em 75 graus. Só para inclinações acima de 75 graus ele colocará suporte. Ou então mais ainda, 90 graus. Só onde tiver 90 graus de inclinação ele irá colocar o suporte. Notem que ele não colocou suporte em ponto nenhum. Vamos deixar então um pouco menos aqui. 85 graus. Pronto. Notem que agora ficou adequado, pois em toda a mochila será colocado suporte e nas partes de maior inclinação aqui, como a parte de baixo do astronauta e um pouco aqui nas luvas e na bota. Então, vamos verificar a quantidade de filamento interno para dar sustentação e estrutura, em tamanho que você considere adequado para a sua impressão. E com relação à curvatura, como essa é uma impressão com muita curvatura, principalmente aqui no acabamento, pode ser necessário que sejam feitas mais camadas de impressão. Então, mais camadas vai dar um refinamento nessa curvatura final do capacete, por exemplo. Se for feito mais rápido, ele vai ter menos camadas, ou seja, terão alguns degraus aqui nessa curvatura vertical do capacete. Caso seja feito com uma qualidade maior, terão muitas mais camadas, e aí terão muito menos degraus e um refinamento muito maior no acabamento do capacete, por exemplo, do astronauta. Então vamos verificar aqui com a qualidade mínima como ficaria o capacete do astronauta impresso. Notem como está quadrado aqui o acabamento do capacete. Notem também que nós temos apenas 371 camadas. Irá gastar 7 metros de filamento, tempo de 2 horas. Ou seja, será um astronauta que ele irá fazer menos camadas para finalizar. Então ele fatiou esse astronauta, que era uma peça sólida, em várias camadas, vazadas de acordo com o que foi configurado na colmeia de abelha, e vejam que ele ficou com um acabamento bem quadrado, principalmente nessa parte que é esférica. Porém, nas partes que são retas, ele não dá tanta diferença assim, quando você tem quinas retas. Então vamos retornar e aumentar a qualidade e ver a diferença de quantidade de camadas, filamento e duração. De 371 camadas, 7 metros e 2 horas, vamos ver para quanto ele irá na qualidade máxima. Notem que o fatiamento, por ser mais detalhado, é bem mais demorado para ser finalizado, pois são muitas camadas que ele precisa processar. Pronto, notem que de 371 camadas foi para 1034 camadas. Ele vai gastar inclusive menos filamentos, ele vai levar 9 horas e 40 para fazer esse nosso astronauta. Só que vejam o refinamento que tem no capacete dele. Os degraus aqui nessa parte circular, nessa parte esférica aqui do capacete, terá um detalhamento muito maior, o que resultará em um refinamento e uma beleza estética de acabamento maior para a sua peça. Notem a colocação dos suportes, como ficará ao término da peça. Esses suportes deverão ser retirados.
e poderão ser modificados também de acordo com a necessidade. Porém, sempre levando em consideração a capacidade da impressora conseguir imprimir naquele ângulo ali que você escolheu. No caso aqui dessa parte da coxa conseguiria, né, como eu configurei, e aqui ele não conseguiria, então é necessário. Para finalizar, clica-se em salvar e para essa impressora o salvamento é em G-Code, pois a impressora reconhece arquivos G-Code para fazer a impressão. Então o arquivo STL, dentro do software de fatiamento aqui, o Slicer, ele faz então a conversão para a extensão que a impressora reconhece, nesse caso é a G-Code.